Vamos orar, gente? Senhor Deus, amado Pai, te louvamos essa noite por estarmos aqui na Tua presença. Privilégio, Senhor, para nós. Temos a oportunidade de aprender mais acerca da Tua palavra, do Teu reino, Senhor. Venha falar, Senhor, aos nossos corações. Nos dê espírito de sabedoria e de revelação. Abra o nosso entendimento, os nossos olhos espirituais, para que possamos, ó Deus, compreender e entender a Tua palavra, a Tua vontade nas nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Fica conosco, Deus. Eu peço isso nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Vamos começar com um texto bíblico. Vou escolher um texto aqui. A escolha do texto é sempre aleatória, tá? Mas tem tudo a ver com o nosso curso. Apocalipse capítulo 7. É que eu tenho por hábito sempre começar com as escrituras, porque nós devemos refletir a partir dela, né? Apocalipse capítulo 7, verso 13. Apocalipse capítulo 7, verso 13. Amém? Então um dos anciãos me perguntou: quem são e de onde vieram estes que estão vestidos com túnicas brancas? E eu lhe respondi: meu Senhor, tu sabes. E ele me disse: estes são os que vêm de grande tribulação e lavaram as suas túnicas e as branquearam no sangue do Cordeiro. Glória a Deus pela palavra do Senhor. Irmãos, eu quero começar. É subliminar, a gente lança uns textos meio subliminar, entendeu? A gente lança. Eu quero começar fazendo algumas citações de algumas frases que são verdades, que estão nas Escrituras. E eu queria que vocês confirmassem comigo isso. Uma frase bem conhecida, que é uma grande verdade, e eu queria declarar aqui também para você hoje. Eu queria que você confirmasse, amém? Você pode dizer amém nessa frase que eu vou declarar. As Escrituras dizem: não cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus. Amém? Amém, gente? Outra frase dita pelas Escrituras: faça a tua parte e eu te ajudarei. Amém? Amém, gente? Oh, Jesus. Outra grande frase que é dita que as Escrituras dizem: quem não vem pelo amor, vem pela dor. Amém, irmãos? A Bíblia diz isso? Apesar de ser uma verdade. Vinde como estás. Diga quem tu andas, que eu direi quem tu és, irmão. Diga quem tu andas, que eu direi quem tu és. Onde está escrito isso? Hein, Danilo? Oh, Jesus amado, comecei brincando, tá? Outra frase: a voz de Deus, a voz do povo é a voz de Deus. Amém, irmãos? Está escrito isso na palavra? Outra frase: até 1000 irá, de 2000 não passará.
Até 1000 irá, de 2000 não passará. Assim diz, não sei que livro que diz isso. A Bíblia não diz isso. Deus escreve certo por linhas tortas. Hã? Eu já ouvi dizer que está escrito na Bíblia. Hã? Apesar de serem verdadeiras muitas dessas frases, desses provérbios, dessas declarações, muitas vezes por hábito ou por falta de conhecimento, o que nós acabamos caindo no erro de dizer que está escrito na palavra. Nós temos muito esse hábito de dizer algumas coisas, por quê? Porque são frases, são verdades, são provérbios que são ditos, sempre são repetidos e chega um momento que a gente acha, então está na Bíblia, né? E qual que é o objetivo do nosso curso aqui, irmãos? Por que nós estamos aqui hoje? Nós estamos aqui, o objetivo do nosso curso é trazer clareza sobre o que está escrito na palavra de Deus. Esse é o objetivo do curso. Trazer essa clareza. Então, tudo que for falado, eu peço que vocês façam o seguinte, vocês têm que fazer 3 coisas. Primeiro, conferir. Se você quiser escrever aí, escreva. Conferir, eu preciso fazer uma conferência. Eu preciso ouvir e eu preciso conferir nas Escrituras. Atos 17, né? Paulo estava pregando lá numa cidade chamada Bereia, e ele pregava, ele falava, e o que aqueles irmãos faziam? Eles procuravam nas Escrituras, conferindo, para ver se realmente aquilo que estava sendo dito era Escritura. O celular toda hora trava. Outra coisa que você tem que fazer é julgar. Segundo, você vai ter que julgar. Amém? Você tem que olhar e fazer o seu julgamento. Você tem que ter senso crítico. Independente de quem está falando, você tem que olhar, ouvir aquilo que está sendo dito e chegar num julgamento. Julgar aquilo que está sendo falado. Não a pessoa, né? Mas julgar aquilo que está sendo falado. Para ver se está batendo com as Escrituras. E por último, aí você chega à sua conclusão, você vai tirar suas conclusões. Então, tudo que está sendo ministrado aqui, tem que ter essa finalidade. O objetivo aqui é despertar você. É despertar a nossa mente para que possamos ler a palavra de Deus e entender aquilo que está escrito. Então, nós estamos com essa finalidade aqui, trazer clareza sobre o texto bíblico, fazer uma leitura honesta e fiel às Escrituras, o máximo possível. Nós precisamos ser o quê? Fiéis ao texto bíblico, honestos ao texto bíblico, aquilo que o texto bíblico está dizendo, nada mais. Amém, gente? Explicar o que está escrito na palavra de Deus, e quando traz uma explicação, a gente tem que explicar em cima do contexto. A palavra de Deus, ela não pode se contradizer. Aliás, ela não se contradiz. Amém, irmãos? Glória a Deus. 40 autores. E o que é mais extraordinário, que são pessoas que viveram em épocas diferentes, níveis sociais diferentes, pessoas que viveram em ambientes diferentes e escreveram as Escrituras, e você vê de uma forma poderosa como existe uma harmonia, como se conecta as Escrituras. Por exemplo, abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 e 52. Só um exemplo disso. O livro de Coríntios foi escrito por quem? Por Paulo. O
para você ver como é sobrenatural isso. Eis que vos digo um mistério. Aleluia. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Verso 52. Num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Olha que interessante. Paulo, ele escreveu esse texto antes de Apocalipse. Por quê? O livro de Apocalipse foi o último livro a ser escrito. Então, o livro de Apocalipse ele foi escrito quando? Por volta do ano 90, de 90 a 95. Paulo já tinha morrido. Paulo morreu por volta do ano 57 ao ano 65 da nossa era. Antes de Jerusalém ser destruída. E Paulo ele escreve algo poderoso falando sobre a vinda de Jesus, que é a transformação do corpo e o arrebatamento e a ressurreição vai acontecer quando? Na última trombeta. E ele não teve acesso ao que João escreveu no Apocalipse. Não foi que Paulo leu o Apocalipse e ele, então vou escrever aqui. Não, é uma revelação, porque a mesma intimidade que João teve, de revelação que João teve, quando ele subiu aos céus, lá na ilha chamada Pátimo, e ele teve a visão dos céus, e todo aquele arrebatamento, toda a revelação do Apocalipse, a palavra de Deus também diz em 1 Coríntios, se eu não me engano, capítulo 7, que Paulo também subiu até o terceiro céu. E ele recebeu de Deus coisas inefáveis, revelações profundas. E olha para você ver como a palavra de Deus é tão poderosa, que o que Paulo falou e escreveu para a igreja de Corinto, se encaixa perfeitamente aquilo que João escreveu acerca do fim dos tempos. Não há contradição. A palavra de Deus não pode se contradizer. Ela precisa se conectar. Nós estamos aqui, nós nem entramos ainda no Apocalipse. Nós estamos lendo alguns textos do Apocalipse. Por quê? Porque nós estamos fazendo todo um panorama para mostrar justamente isso, que a palavra de Deus, ela não vai se contradizer. A palavra de Deus, ela se conecta. É uma revelação. 40 autores diferentes escreveram as Escrituras. Glória a Deus, irmãos. Então não pode haver contradição. E isso que faz a diferença da nossa fé. É saber que 40 homens diferentes escreveram esse livro inspirado por Deus, da qual nós já aprendemos aqui que é a revelação especial de Deus, né? A revelação especial de Deus. E esses homens foram inspirados da parte de Deus para revelar o que? Nós aprendemos aqui no nosso curso. O propósito eterno de Deus. Aleluia! É a revelação do plano eterno de Deus. Só mais uma curiosidade. Vamos fazer uma conexão de alguns fatos que aconteceram em Apocalipse e Gênesis. Está na apostila aqui, deixa eu só ver onde está aqui, espera aí. Antes da gente entrar no nosso assunto de hoje. Gênesis capítulo 1, verso 1. Página 116 da apostila, se você quiser abrir, é mais fácil. Quem tiver com a apostila. Olha que interessante uma relação e uma conexão que existe entre Gênesis e Apocalipse. Aí está na página 116. Se você estiver sem apostila, você tenta abrir o texto aí ou marcar no seu caderninho. Achou aí, gente? Tabela 6. Página da apostila 116, Gênesis 1:1. Olha o paralelo.
Tem um quadro aí, fala assim, a relação entre Gênesis e Apocalipse. Olha só, Gênesis 1:1, são criados os céus e a terra. Apocalipse capítulo 21, fala de novo céu e de nova terra. Está acompanhando aí, gente? Senta do lado de alguém que tem apostila, qualquer coisa. Se você não tem apostila, depois pergunta para o Haroldo e para o Hélito. Ou se você quiser, a gente manda em PDF para você. Mas é bom a apostila para você anotar. Olha só. Gênesis 2:22 fala do primeiro casamento. Apocalipse capítulo 19 fala do casamento do Cordeiro e a igreja. Gênesis capítulo 3 vai entrar agora Satanás, que é a questão da queda, quando ele se manifesta. Agora Apocalipse capítulo 20, do verso 10, vai falar de quê? Do quê? Do julgamento de Satanás. Gênesis capítulo 1:10 é o momento que aparecem os mares. Já Apocalipse capítulo 21, verso 1, o mar já não existe. Gênesis capítulo 2, verso 17, dá a primeira referência à morte. Já Apocalipse capítulo 21, verso 4, não haverá mais morte. Deus fez os dois luminares. Gênesis capítulo 1, verso 16, o sol e a lua. Já Apocalipse 21, 23, na cidade santa não precisa de sol nem de lua. Por último, o homem proibido de comer a árvore da vida, Gênesis capítulo 3, verso 22 a 24. E em Apocalipse, o direito do homem comer, volta à árvore da vida. O Haroldo chegou e ninguém percebeu, né, gente? Deus abençoe, seja bem-vindo, Haroldo. Tem apostila aí, Haroldo? Quem quiser apostila, procura o Haroldo, ele está vendendo barato, gente. Deu para perceber, gente? Existe uma conexão completa. A palavra de Deus é toda a revelação das Escrituras, de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia começa falando de um jardim e ela termina falando de um jardim no meio da cidade. A Bíblia começa falando de céu e terra e ela termina falando de novo céu e nova terra. A Bíblia começa falando de um casal, Adão e Eva, e ela termina falando de um casal, a igreja e Cristo. A Bíblia fala em Gênesis, no início de Gênesis, falando de a árvore da vida, e ela termina falando da árvore da vida. Não existe contradição. É a revelação completa do propósito de Deus. Amém? Amém? Ficou claro isso, gente? Por isso estamos aqui, para entender mais sobre isso e sermos impactados. E esse é o propósito do curso, explicar as Escrituras. Lembra que a gente trabalhou aqui de eternidade a eternidade, Ele é Deus. Quem lembra disso, gente? Não tira isso da sua mente. De eternidade a eternidade, Ele é Deus. E lá na eternidade o que Ele fez? Estabeleceu um plano. Depois veio a criação, a queda, a redenção e a consumação. E a consumação, ela não é o fim, mas ela tem a ver com o alvo alcançado, o grande dia. Então estamos aqui explicando isso para os irmãos. E por último, preparar as nossas vidas, irmãos. Esse é o objetivo de estarmos aqui. Porque quem está na luz, ele se prepara. Então, estamos aqui para estarmos preparados, sendo preparados. Lembra da parábola, a parábola das 10 virgens? Quem lembra dessa parábola? 10 virgens, as prudentes tinham azeite. E o propósito do azeite é o que, irmãos? Iluminar, trazer luz. E o que estamos fazendo aqui hoje? Trazendo luz, preparar você. Nos preparar para esse tempo que estamos vivendo. E sabe o que eu percebo?
que a pandemia, que as pessoas estão vivendo na pandemia e elas não estão entendendo ainda, estão voltando a viver com as suas vidas de forma normal. E isso é muito perigoso. Sabe como algo que não está surtindo efeito? Parece que a pandemia não surtiu efeito nenhum. E veja que interessante, na apostila, na página 99. Veja que interessante na apostila aí, na página 99. Quem lê o livro de Apocalipse e vê as destruições que ocorrerão sobre este mundo ímpio, terão a impressão que talvez eles poderiam ter tido uma chance. Alguns podem até mesmo alegar injustiça da parte de Deus, como pode, né? Mas vamos ver o que esses homens fizeram na visão ou farão no cumprimento com as oportunidades e as repreensões que receberão. O fato é que desde o início da revelação o Senhor tem convidado a todos os homens ao arrependimento de seus pecados, a fim de serem salvos da ira de Deus. Nós vamos ver isso no livro do Apocalipse, irmãos. Nós vamos ver isso nas 7 igrejas. Olha aí comigo. Alerta a igreja de Éfeso. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrependa-te. E pratique as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal. Se não te arrependeres. A igreja de Pérgamo. Arrependa-te, pois quando não em breve virei a ti, contra ti batalharei com a espada da minha boca. Apocalipse 2,16. Alerta a igreja em Tiatira contra Jezabel. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti que deixa Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, que fornicam e comam em sacrifícios de idolatria. E dei-lhe tempo para que da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que, porém, numa cama e sobre os que adulteram com ela, virá grande tribulação, e não se arrependerão das suas obras. A igreja de Sardes, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-te e arrependa-te. Se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. A igreja de Laodiceia. Eu repreendo e castigo a todos. Se, pois, zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato, um texto bem conhecido, né? E aí ele faz aqui na apostila uma junção com essa repreensão também dada a Israel no Antigo Testamento. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Nós vamos ver essa palavra arrependimento muito, muito forte na revelação do Apocalipse. E é tão forte isso, irmãos, que no momento das taças, dos últimos flagelos aí, na página 100, você vai ver aí, você vai ver que por mais que a sentença de Deus está vindo, por mais que Deus está derramando juízo, a ira de Deus sendo lançada, não há arrependimento. Pessoas com um coração duro. O pastor Daniel pregou aqui terça-feira sobre Faraó. Por mais que as pragas estavam sendo lançadas sobre o Egito, o povo do Egito não se arrependia. É muito forte isso é muito sério. É muito sério isso, porque fala da malignidade do coração das pessoas. E mostra como Deus é tão misericordioso, que Ele dá chance das pessoas se arrependerem, mas não há arrependimento. Então é uma das palavras que nós vamos ver muito no Apocalipse, é a palavra
e eles não se arrependeram. Nós vamos ver isso na 4ª taça, na 5ª taça, na 6ª taça. Quando está sendo declarada a última trombeta, vindo a ira de Deus sobre todas as nações que fizeram um pacto com o anticristo e se lançaram, eles não se arrependem. É muito sério isso. Então o objetivo nosso é trazer essa clareza, amém, irmãos? Clareza sobre os textos bíblicos e sobre a vinda do Senhor. O meu coração, o meu desejo aqui é gerar em nós mesmos essa preparação. Nós precisamos nos preparar. Estamos tendo agora clareza e luz. Não podemos viver como a geração que vivia semelhante aos dias de Noé e aos dias de Ló. Nós precisamos estar atentos ao que está acontecendo, porque nós temos clareza, estamos sendo ministrados sobre a palavra de Deus. Quero então, nesta hora, trazer vários textos bíblicos que falam sobre a vinda do Senhor, começando com o Antigo Testamento. Vai Isaías capítulo 2. Isaías capítulo 2, e vamos correr que nós vamos ler muito a Bíblia. Lembra que eu falei que você precisa ler e conferir. Então o que você vai fazer agora é uma conferência. Depois que você conferir, aí você tira as suas conclusões do seu julgamento. Isaías capítulo 2, versículo 11 e 12. Abra sua Bíblia, eu faço questão de você abrir. Olha como o Antigo Testamento fala, vários textos nós vamos ler. Os olhos arrogantes do homem serão abatidos, e a sua arrogância será humilhada. E só o Senhor será exaltado, quando? Naquele dia. Aleluia. Isaías capítulo 13, verso 6. Isaías 13, verso 6. Chorai, porque o dia do Senhor está perto, e virá com grande destruição. Verso 9. E já vem o dia do Senhor, dia horrível, com furor e ira ardente, para destruir a terra e dela exterminar os seus pecadores. Aí ele vai continuar aí. As estrelas dos céus e as suas constelações não deixarão de brilhar a sua luz, o sol escurecerá ao nascer e a lua não fará resplandecer a sua luz. Punirei o mundo por sua maldade e os ímpios pelo seu pecado. Acabarei com a arrogância dos orgulhosos e abaterei a soberba dos cruéis. Farei os homens mais preciosos do que o ouro puro, sim, mais do que o ouro fino de Ofir. Portanto, farei estremecer o céu e a terra se moverá do seu lugar por causa do furor do Senhor dos exércitos e por causa do dia da sua ira ardente. Isaías 30, 30. Existem centenas de textos, não dá para ler todos, mas nós vamos ler alguns. O Senhor fará ouvir a sua voz majestosa e mostrará o golpe do seu braço na fúria da sua ira e a labareda de um fogo consumidor e tempestades forte e o dilúvio e pedra de Saraiva. Jeremias 46, 10. Vamos para Isaías, vamos continuar em Isaías 61.
Só estou lendo Isaías, hein, irmãos? Levanta-te e resplandece, porque é chegada a grande luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Pois as trevas cobrirão a terra e as escuridões cobrirá os povos, mas o Senhor resplandecerá sobre ti, se verá a sua glória. Deixa eu ver qual que é o verso aqui. O capítulo todo de Isaías 60 fala desse grande dia. Capítulo 63, verso 1 também. Quem é este que vem de Edom, com roupas tingidas de vermelho? Quem é o que vem glorioso no seu traje, marchando na plenitude da sua força? Sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Porque está vermelha a tua roupa e as tuas vestes, como daquele que pisa no lagar. Eu pisei no lagar sozinho, e ninguém dentre os povos esteve comigo. Eu os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor, e o seu sangue respingou nas minhas vestes, e manchei toda a minha roupa, porque o dia da vingança estava no meu coração. Chegou o ano da minha redenção. Olhei, mas não havia ninguém que me ajudasse, e admirei-me de não ver ninguém para me apoiar. Por isso o meu próprio braço me trouxe a vitória. Foi o meu furor que me apoiou. Pisei os povos na minha ira, e os embriaguei no meu furor, e derramei sobre a terra o seu sangue. Uau! Só Isaías. Vamos ler Jeremias 46, 10. Marque esses textos, anota, confira. Porque aquele dia é o dia do Senhor. O Senhor dos exércitos, dia da vingança contra os seus adversários. A espada devorará até se fartar e se embriagar com o sangue deles. Pois o Senhor dos exércitos, celebrará um banquete na terra do norte, junto ao rio Eufrates. Textos pesados, sim ou não, gente? Hã? Joel capítulo 1, verso 15. Joel capítulo 1, verso 15. Joel está na Bíblia, viu, gente? Hã? Eu não achei Joel aqui na minha Bíblia. Achei. Aleluia. Ah, que dia! O dia do Senhor está perto. E vem com força destruidora da parte do Todo-Poderoso. Aleluia. Nós vamos ver muito isso nas Escrituras do Antigo Testamento, falando sobre o dia do Senhor. E a maioria dos textos que lemos na Antiga Aliança são textos que falam do dia da ira, do dia do furor, do dia da vingança do nosso Deus. Agora eu quero ler alguns textos do Novo Testamento com você, que falam sobre a vinda do Senhor. E eu quero começar com 1 Tessalonicenses capítulo 3. É bom que você vai ficar ótimo na Bíblia aí, de achar os livros. 1 Tessalonicenses capítulo 3, verso 2. Verso 12, perdão. Verso 12.
1 Tessalonicenses 3:12. E o Senhor faça crescer e transbordar em amor, uns para com os outros e para com todos, como também nós transbordamos em relação a vós. Aí o verso 13. Para fortalecer o vosso coração, tornando-vos irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Olha o que Paulo está falando aqui, irmãos. No Novo Testamento nós vamos ver uma exortação a permanecer fiel, santo, irrepreensível, até a vinda do Senhor. Filipenses capítulo 1, verso 6. Quero encher você de texto bíblico hoje. Texto que lemos, mas muitas vezes não damos atenção a eles. Tenho por certo que aquele que começou a boa obra em vós irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Verso 9. E peço isso em oração, que o vosso amor aumente cada vez mais no pleno conhecimento e em todo o entendimento, para que aproveis as coisas superiores, a fim de serdes sinceros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. 1 Timóteo capítulo 6, verso 13. Primeira Timóteo capítulo 6, verso 13. Verso 12. Está acompanhando aí, gente? Sim ou não? Trava o bom combate da fé, apodera-te da vida eterna, para a qual foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas, diante de Deus que dá a vida a todas as coisas, e de Cristo Jesus, que perante Pôncio Pilatos deu testemunho da boa confissão, eu te exorto, sem mácula, irrepreensível, guarda este mandamento até a vinda ou a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele no tempo próprio manifestará. A palavra manifestar é a mesma palavra para revelação, é a mesma palavra Apocalipse. Revelação, manifestação, aparição, revelação, são as mesmas palavras. E o texto está falando aqui, ele no tempo próprio manifestará o bem-aventurado, o único, soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aleluia. 2 Timóteo 4, 6. Pastor, não estou aguentando mais ler Bíblia. Quanto a mim, já estou sendo oferecido como oferta de libação e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Desde agora, aleluia, a coroa da justiça me está reservada, o qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia.
e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Louvado seja Deus. Aleluia. 2 Pedro capítulo 3. 2 Pedro capítulo 3. Acho que verso 10, se eu não me engano. Antes de ler 2 Pedro 10, vamos ler 1 Pedro 5, só um versículo aqui que eu estava lendo esse versículo aqui, ele me chamou a atenção. Verso 4. 1 Pedro 5, 4. Esse texto aqui me chamou a atenção, irmãos. A gente passa pela Bíblia, a gente faz as nossas leituras, mas a gente passa despercebido. Olha o que diz esse texto. Ele está falando sobre a questão dos presbíteros pastorear o rebanho do Senhor. Aí no verso 4 ele diz: quando o Supremo Pastor se manifestar, aleluia, recebereis a incorruptível coroa da glória. Aleluia. Quantos querem essa coroa? Quantos querem essa coroa, gente? Ela virá quando o bom pastor se manifestar. 2 Pedro 3:10. O capítulo 3 de Pedro, o capítulo todo de 2 Pedro 3 é um capítulo poderoso, irmãos, mas não dá para ler todo. Mas vamos ler o verso 10. Quem está acompanhando aí? Nós falamos isso aqui a semana passada, desse verso 10, que ele une a questão de o dia do Senhor vir como ladrão, e ele une aí, no mesmo versículo, que vai acontecer um estrondo, os elementos queimando se dissolverão. Olha o que diz aí: quando o dia do Senhor, contudo, o dia do Senhor virá como? No qual os céus... O ladrão é assim, quando ele vem arrebentando tudo, né, irmão? Quebra cadeado. O qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão. E a terra e as obras que nela há serão descobertas. Olha o verso 11. Se todas essas coisas serão assim destruídas, que tipo de pessoas deveis ser? Ele está dizendo, se você crê que ele virá como ladrão, se você crê nas profecias, que haverá um juízo, destruição, que tipo de pessoas vocês devem ser? Senão pessoas que vivem em santidade e piedade, aguardando e esperando ansiosamente a vinda de Deus. Por causa desse dia, os céus se dissolverão pelo fogo e os elementos ardendo derreterão. Nós, porém, aguardamos a sua promessa de novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Olha o verso 14, presta atenção no verso 14. Amados, enquanto aguardamos estas coisas, que coisas, irmãos? O dia do Senhor como ladrão, o sol se escurecendo, os elementos da terra, o estrondo. Que tipo de pessoas nós devemos ser? Olha o que ele diz. Enquanto aguardamos, qual deve ser o nosso comportamento? Esforçai-vos para que sejais achados em paz por Ele, imaculados e irrepreensíveis. Nós vamos ver sempre a palavra de Deus nos exortando a permanecer fiel até a morte, até a vinda do Senhor, amar, ser santo, irrepreensível, viver em santidade.
Hebreus 10, 25, vamos ler? Pode ler aí, Hebreus 10, 25. Hebreus capítulo 10, verso 25. Marca esses textos aí, irmãos. Não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-os uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Tá pegando aí, gente? Vamos ter que ler até o texto da ceia do Senhor, vamos lá. Para ver se você entende. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 26, porque o Senhor, recebi do Senhor, que também vos entreguei. Tem muitos textos aqui, meu Deus, eu poderia ficar aqui a noite toda falando sobre isso. Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus na noite foi traído, tomou o pão e tendo dado graça, partiu e disse, esse é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo, esse é o cálice da nova aliança do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, proclamais a morte do Senhor até que Ele venha. Aleluia! Então, por que devemos congregar? Por que devemos participar da ceia do Senhor? Que tudo isso são ferramentas poderosas de Deus para nos encher, para nos fortalecer até a vinda do Senhor. Tiago capítulo 5. Pastor, chega, pastor, não estou aguentando mais, pastor. Tiago capítulo 5, versos 7 e 8. Tiago capítulo 5. Capítulo 5, verso 7. Portanto, irmãos, sede pacientes até quando, gente? O labrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós pacientes e fortalecei o coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Sempre há exortação, uma preocupação dos apóstolos em permanecermos fiéis, pacientes, congregando até a vinda do Senhor. Por que eles falaram isso, irmãos? Porque existe essa dezena de textos, eu posso citar vários outros textos aqui, vários outros. Porque justamente há uma preocupação dos apóstolos, há uma preocupação do próprio Senhor Jesus Cristo, em que nós venhamos permanecer fiéis até o grande dia, até a vinda do Senhor. E o que está acontecendo nos nossos dias, por isso estamos aqui hoje, é para despertar essa sede, essa fome, essa fidelidade, esse amor em nossos corações, porque nós teremos inimigos, que são os inimigos da última hora que surgirão nesses dias. Um deles, Paulo fala em 2 Tessalonicenses capítulo 2, dois deles. Abre aí 2 Tessalonicenses capítulo 2. Segunda Tessalonicenses capítulo 2.
Quais são os nossos inimigos? Os inimigos dos últimos dias. Irmãos, acerca da vinda do Senhor Jesus. 2 Tessalonicenses 2, verso 1 em diante. Irmãos, acerca da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e da nossa reunião com Ele. Ele cita duas coisas aqui, né? Vinda do Senhor e a nossa reunião com Ele. Com Ele, vos pedimos que não mudeis facilmente o vosso modo de pensar, nem fiqueis assustados por causa de espírito, palavra ou carta, atribuídos indevidamente a nós, como se o dia do Senhor já estivesse bem perto. Ninguém vos engane de modo algum, pois isso não acontecerá sem que antes venha apostasia. Gente, o que é apostasia? Pode falar. É um abandono da fé. É o negar a fé. Lembra que Jesus falou, quando o Filho do Homem vier, porventura encontrará fé na terra? Lembra disso? Acho que está em Lucas, se eu não me engano. Porventura, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. O que vai acontecer agora nesses últimos dias, que antecedem a vinda do Senhor, é uma apostasia. É um abandono da fé. As pessoas não vão acreditar mais na palavra de Deus, vão negar o Cristo, Jesus, vão negar que Jesus é o Filho de Deus, e isso já está varrendo, e eu falo isso num senso profético, porque esses dias eu fui despertado por Deus, na madrugada sobre isso, para que eu alertasse a igreja. Isso não é algo que vai acontecer futuramente, já está acontecendo. Igrejas estão sendo varridas, pessoas não estão acreditando mais. O Deus desse século, 2 Coríntios 4:4, está cegando o entendimento das pessoas. Haverá, irmãos, vai ser varrido isso. As pessoas não vão acreditar mais na oração, não vão acreditar mais na palavra de Deus, vão desvalorizar a congregação, o culto, vão relativizar o pecado. É muito sério. É muito sério. E eu fui acordado um senso profético de Deus falando que nós precisamos nos preparar mais do que nunca. Para isso estamos aqui hoje, para fortalecer a nossa fé até a vinda do Senhor. É algo muito sério. A apostasia é algo que vai varrer. Vai varrer, e já está acontecendo isso. Por conta do quê? Mateus 24, verso 12, se eu não me engano. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A apostasia, pessoas não estão acreditando mais. Isso é muito sério. Está acontecendo já. Pastores que estão na frente de púlpitos, altares, pastores de igrejas batistas, que não acreditam mais. Muito sério. Ministros de louvores que nós cantamos, louvores que nós admiramos, estão nessas igrejas. Isso é muito sério, mano. É algo que está acontecendo e nós muitas vezes não estamos ficando atentos a isso. Esse abandono da fé, pessoas não estão aguentando mais. Eu fiz um gráfico aqui de alguns irmãos que eu conheço como pastores. Muitos deles desistiram, fechando a igreja, estão fora do propósito de Deus. Muitos. Posso citar aqui perto, pastores conhecidos, que não estão suportando mais. Estão abandonando a fé. O abandono da fé, a apostasia, é um dos nossos inimigos desses dias. Então, mais do que nunca, nós precisamos nos fortalecer até a vinda do Senhor, porque é muito sério. Antes do grande dia do Senhor virá o quê? Uma apostasia, um abandono da fé, relativismo forte. E precisamos estar preparados para isso. Amém? Outro grande inimigo que se levantará, segundo Paulo e as Escrituras, digo Paulo, não eu,
se levantará, ninguém vos engane de modo algum, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Esse é um grande inimigo, é o último grande inimigo da igreja. 1 Tessalonicenses 5, verso 2, verso 3. 1 Tessalonicenses 5, verso 3. Quando estiverem dizendo paz e segurança, então, de repente, sobrevirá uma destruição como dores de parto a uma mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Meus irmãos, talvez você não está acompanhando, talvez você não tenha esse hábito de acompanhar algumas coisas na internet, mas o mundo está clamando por esse líder. E a nossa próxima aula nós vamos falar só sobre ele. O mundo está clamando, pedindo, implorando para que alguém se levante. As Nações Unidas já estão trabalhando para que isso aconteça. Alguns especialistas já dizem aí que existem 9 pessoas no mundo que já estão sendo preparadas para assumir esse cargo mundial. 9 pessoas. Entre essas 9 pessoas, um será escolhido. É o inimigo da igreja dos últimos dias, o anticristo, que se levantará contra tudo que se chama Deus, contra a igreja, contra Israel, contra a família. E ele já está sendo preparado, irmãos. E qual vai ser a sua primeira estratégia? Qual vai ser a sua primeira estratégia? Paz e segurança. Porque o mundo está clamando por paz. O mundo está pedindo segurança. Então ele vai vir e ele vai estabelecer uma falsa paz. E vai enganar muitos. Quem não estiver atento, quem não estiver preparado, irmãos, quem não estiver na luz, vai ser enganado. Vai ser enganado. Daí a importância de nós estarmos firmes até a vinda do Senhor. Porque se hoje nós já não estamos, se hoje o mundo vivendo da forma que estamos vivendo, existem muitos cristãos que estão assim, ó. Nem aconteceu a apostasia ainda, já estão assim, ó. Lá em cima e lá embaixo. Imagine nesses dias. Cabe a nós, como profetas e pastores, ministros, antecipar, se preparar para esse grande dia, para esse tempo. Amém, povo de Deus? Está pegando aí? Então é mais, é mais do que simplesmente curiosidade, irmãos, é mais do que curiosidade, devemos nos aprofundar, devemos mergulhar nessa palavra, entender acerca desse tempo, para não sermos engoldados por esses inimigos que já estão se preparando para destruir, para acabar com a igreja, para destruir com a obra de Deus. João vai dizer que o espírito do anticristo já reina no mundo. Ele vai dizer que esse espírito já está atuando, e isso é uma grande verdade. Ele atuou, desde Gênesis ele já atuou, sobre Caim, sobre Nimrod, depois ele atuou sobre Faraó, sobre Nabucodonosor. Nos dias de Jesus ele atuou debaixo de Nero, do imperador Nero,
e dos outros imperadores. Ele atuou sobre Herodes. Depois ele vem atuando na história. No século XIX ele atuou em Hitler. E ele continua atuando. E o último inimigo da igreja, o anticristo, ele vai se manifestar como pessoa física, não só o espírito dele, para tentar, de uma vez por toda, acabar com o plano de Deus, com o propósito de Deus, com a consumação. Por isso que os textos da palavra de Deus que nós lemos, vai falar sobre essa guerra, sobre esse grande confronto, esse grande conflito que vai acontecer no grande dia do Senhor. E concluindo aqui, eu fiz toda essa novela para chegar nesse assunto, é justamente o medo de todo esse contexto que gerou essa divisão na igreja, esse pensamento na igreja de Cristo, desde 1830, sobre dividir a vinda do Senhor em duas fases. Quando foi em 1830, surgiu esse pensamento, lembra que nós estudamos isso? Que divide a vinda do Senhor em duas fases, que é o pré-tribulacionismo, que prega que a vinda do Senhor ela será dividida em duas fases. Primeiro vai acontecer o quê? O arrebatamento da igreja, antes da grande tribulação, amém? E eu quero dizer para vocês que eu gostaria muito que isso acontecesse, irmão. Como eu gostaria. Como eu gostaria que essa mensagem ela fosse verdadeira. Eu ainda torço por isso, eu estou aqui por isso. Ainda torço, porque serão dias terríveis de vingança, dias de perseguição. Por isso que surgiu esse pensamento para de alguma forma tentar nos tirar desse dia, nos poupar desse dia, nos poupar de tudo isso que está para acontecer. Então, dividiram a vinda do Senhor em duas fases. Mas como eu comecei esse encontro hoje aqui, citando para os irmãos algumas verdades que são ditas como se fosse a palavra de Deus, né? Que não cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus. Diga quem tu andas que eu direi quem tu és. Que mais? Que eu citei aqui. De 1000 chegará e de 2000 não passará. E são frases ditas como se estivesse escrito na palavra de Deus. Da mesma forma, o ensino sobre a vinda do Senhor em duas fases é dito como se fosse palavra de Deus, mas não existe um texto bíblico que fale sobre isso. Ao contrário, nós lemos diversos textos bíblicos que falam sobre a vinda do Senhor e sobre o arrebatamento acontecendo no mesmo instante. Então, o objetivo meu é fazer com que você venha conferir nas Escrituras, julgar e chegar à sua conclusão. Eu posso muito bem chegar aqui e trazer para os irmãos essa visão da vinda do Senhor em duas fases, e que a qualquer momento a igreja vai ser arrebatada, e nós não vamos passar por tudo isso que está para acontecer, a apostasia, a manifestação do anticristo, a perseguição do anticristo aos escolhidos, os selos, as taças, as trombetas de Deus. Eu posso muito bem dizer isso para os irmãos, mas eu não me sinto sendo honesto com vocês, eu não me sinto bem pregar isso para vocês, ou ensinar isso para vocês, sendo que eu não vejo isso nas Escrituras em textos claros.
de forma alguma. Lendo a palavra de Deus, se aprofundando na palavra de Deus, eu fui confrontado pela palavra de Deus. Então eu peço perdão para vocês por ter pregado dessa forma, porque eu estava de alguma forma tentando ensinar da forma que eu aprendi, mas lendo as Escrituras, eu vi que não é isso que está escrito na palavra. Eu preciso ser fiel às Escrituras, ao que está escrito na palavra de Deus, justamente porque é o que a Bíblia diz. Então eu termino com o texto do arrebatamento, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 15 em diante, vamos terminar nossa aula. O Espírito Santo me incomodou que eu preciso pedir perdão para as pessoas por ensinar algo que a palavra de Deus não é clara e por dizer que está escrito na Bíblia. Da mesma forma que eu viesse aqui e pregasse para os irmãos, a palavra de Deus diz que quem não vem pelo amor, vem pela dor. Apesar de ser uma verdade, eu não posso forçar as Escrituras a dizer isso, porque ela não diz isso. O texto que fala sobre o arrebatamento está aí, irmãos. Confira o texto, julgue e chegue à sua conclusão. Dizemos, pois, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Alarido é o que, gente? Estrondo, barulho. Alarido, a palavra alarido fala de confusão, de barulho, de estrondo, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, aleluia, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Aleluia! Glória a Deus, irmãos. Mateus 24, 29. Pode falar, pastor. Sim. Como é que é? Para quem o milênio? Justamente para nós reinarmos com o Senhor na terra. Apocalipse capítulo 5, verso 10, se eu não me engano. Deixa eu ler isso aqui, depois nós vamos para os debates. Depois nós vamos para os debates. Vamos ler primeiro Mateus 24, 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Verso 30. Então aparecerá no céu o Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Verso 31.
e ele enviará os seus anjos com rijo. Mesma coisa do que fala a 1 Tessalonicenses. Rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aleluia. Glória a Deus pela sua palavra. Vamos ler o último texto para mim entrar nos debates com o pastor Rogério aqui. Atos capítulo 1, verso 8, 9 e 10. O pastor Rogério já mudou ele já mudou, irmãos. Ele não é mais pré. Agora ele é mid. Já avançou 3 anos e meio, né, pastor? Glória a Deus, né? 3 anos e meio já andou para frente. Aleluia, não é mais pré. Ele viu que, né, pastor? A idade vai chegando, né? Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Verso 9. E quando dizia isto, vendo eles, foi-o levado nas alturas, e a nuvem recebeu, ocultando os seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que juntos deles puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como o céu vistes ir. Aleluia, irmãos. O que eu quero que vocês entenda que vocês confiram as Escrituras, tem que conferir as Escrituras. E depois julgar, amém? O que a palavra de Deus está dizendo. Então, antes de passar para o pastor Rogério, que é o argumento daquele que está fugindo, eu queria que você entendesse o que vai acontecer. Algumas palavras que, eu tenho aí 10 minutos, dá tempo. Algumas palavras que são importantes na vinda do Senhor. A primeira é a palavra vinda. Vinda. A segunda palavra importante é a palavra trombeta. A outra palavra é a palavra ressurreição. Deus queira que eu esteja errado, irmão. A outra palavra é a palavra arrebatamento. Arrebatamento. Eu ia deixar a aula do milênio só para o milênio. O pastor Rogério está doido para perguntar do milênio. Milênio é um assunto tão... Nuvens. A quinta palavra. E a última palavra, a palavra encontro. Encontro. Todas essas palavras, esses acontecimentos estão relacionados à vinda de Jesus. Nós vamos ver isso no texto de 1 Tessalonicenses 4,16 que nós lemos. Nós vamos ver isso em Mateus 24. Essas palavras, elas estão ligadas no mesmo evento. Quando eu venho com uma proposta aqui, dizer que isso aqui, vai acontecer em um outro momento, ou antes, ou em tempos diferentes, 7 anos antes, ou 7 anos depois, eu vou ter que explicar muitas outras coisas que vai dar bololô. Porque no texto que fala do arrebatamento que nós lemos, se você quiser voltar para ele, 1 Tessalonicenses 4,16, ele usa a expressão trombeta, ele usa a expressão ressurreição,
ele fala que vai acontecer o encontro, que é o arrebatamento. Ele fala também da transformação no mesmo texto. E ele usa a expressão nuvens. No mesmo texto. Então nós vamos ver isso tudo conectado. Se eu tiro isso aqui da vinda do Senhor, eu vou ter que reconhecer que vai existir duas vindas. E a Bíblia em nenhum momento fala de duas vindas. Na realidade, ela fala de duas vindas. Mas ela fala da primeira vinda de Jesus, quando ele se fez carne. E fala da segunda vinda de Jesus, quando ele voltará. Então, se eu tiro o arrebatamento, que é esse acontecimento aqui da vinda do Senhor, e eu coloco ele em outro tempo, eu vou ter que pregar, eu vou ter que dizer para os irmãos que isso vai acontecer duas vezes. Porque o arrebatamento está completamente ligado à ressurreição. Porque Paulo diz aí em 1 Tessalonicenses que no arrebatamento, o que vai acontecer? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, no arrebatamento vai acontecer a ressurreição. Amém, gente? No arrebatamento vai acontecer a ressurreição. No arrebatamento também vai acontecer o quê? A transformação do corpo dos vivos. Nós que estamos vivos seremos transformados. E vai ter um encontro, que é o arrebatamento, que é o encontro nas nuvens. Tudo isso acontecendo nas nuvens. Nas nuvens. No arrebatamento também fala de trombeta. Tudo isso no mesmo evento. Tudo isso falando no mesmo momento, relacionado à vinda de Jesus. Então, se você pegar todos os textos que falam sobre isso, esses acontecimentos estão unidos. Esses acontecimentos falam do mesmo momento. Agora, como nós entendíamos o arrebatamento? Como é feito a divisão? Dá tempo, hein? Tem 5 minutos. Grande tribulação. A divisão é o seguinte, gente. O grande problema é o seguinte. É que, na visão essa vinda de Jesus ela é dividida em duas fases. O arrebatamento acontece aqui, ó. E depois vem todos os desdobramentos desses 7 anos aqui de grande tribulação. Que ninguém está querendo passar por eles. Apostasia, anticristo, falsa paz, na metade da semana, na metade dos 3 anos e meio, um pacto que esse líder ele fez vai ser quebrado. Então começa um monte de situações aqui, perseguição aos santos, um monte de coisa acontece. Para depois Jesus voltar novamente, vinda do Senhor. Então ele volta novamente aqui. Na visão mais clássica que pregamos aí, que pregávamos, é que aqui a igreja é arrebatada antes, ela vai para o céu, e ela fica 7 anos protegida, guardada. Segundo um professor meu, ele falou que a igreja vai ficar viajando nas constelações. Professor da Assembleia de Deus. E aqui haverá o galardão. Galardão, momento da premiação, que é as bodas do Cordeiro. Tudo aqui. E aqui na terra o que está acontecendo? O pau está torando, irmão. O pau está torando. Depois de completar os 7 anos, selos e as trombetas, aí sim, na última trombeta, vem Jesus com poder e grande glória. Junto com a igreja e os seus santos. Ele vem. E ele vem para estabelecer o que o pastor Rogério falou.
trazer juízo, ira de Deus, destruir o anticristo. Ele vai pisar no Monte das Oliveiras, vai acabar com o anticristo, vai acontecer tudo o que aconteceu nos versículos que lemos no Antigo Testamento. Está entendendo o desenho aqui, gente? Eu sou bom de desenho, hein? Isso aqui é só para hoje, quem lê, entenda. Tá bom? Dividindo de novo. A vinda do Senhor é aqui, né? Dividido em duas fases, arrebatamento e vinda. Ok? Nós estamos aqui, no céu, durante esse tempo aqui de grande tribulação. E aí a vinda do Senhor vem aqui, o Senhor desce nas nuvens, trombeta. Aí vai ter aqui, na vinda, um encontro. Vai ter aqui salvação. Vai ter aqui ressurreição. Vai ter aqui transformação. Tudo aqui, irmãos, segundo as Escrituras. Qual é o grande conflito, irmãos? Isso vai acontecer aqui e aqui? Vai acontecer quando, pastor? Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Então eu tenho que explicar. Pastor, confere e depois julga. Eu tenho que explicar. Eu tenho que explicar vários outros desdobramentos dessa visão, irmãos. Eu tenho que explicar que haverá duas ressurreições, que haverá duas transformações do corpo. Eu vou ter que explicar que haverá duas últimas trombetas, porque a última trombeta é aqui, porque Jesus fala que a ressurreição vai ser no último dia. E que Paulo fala que a transformação vai ser na última trombeta. Então, a última trombeta, ela é aqui ou ela é aqui? Então, sendo honesto, as Escrituras, eu não posso colocar o arrebatamento aqui. Eu preciso lançar o arrebatamento para cá, para fazer sentido. Porque senão a palavra de Deus vai se contradizer. É claro que existe uma dificuldade de entendermos como essas coisas vão acontecer, porque elas ainda não aconteceram. Então, como eu vou chegar e explicar para você, pastor, como é que vai ser tudo isso? Não aconteceu ainda. Mas a única coisa que eu posso dizer para os irmãos, é que pela palavra de Deus, arrebatamento e vinda do Senhor acontece no mesmo instante. Amém, gente? Então, é isso. Sendo um ministro mais simples, humilde, eu reconheço que existem várias questões, várias dúvidas do pastor Rogério e de outros, mas sendo honesto, a palavra de Deus é isso. É o que eu estou tentando ensinar vocês e preparar vocês para este momento. Pode perguntar, pastor, agora. Dezesseis. 9. Para a ira. Eu creio nisso. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu creio em tudo que a palavra de Deus diz. Tudo. Deus, de fato, não nos destinou para a ira. Quem crê nisso? A grande tribulação, isso é outra aula, pastor, mas tudo bem, só isso aqui, tá, gente? 2 minutos. A grande tribulação vai acontecer duas coisas, que gera confusão. Vai acontecer na grande tribulação a perseguição dos santos,
Dá para entender a minha letra? E segundo, vai acontecer a ira de Deus. Dentro do que a palavra de Deus diz, nós não somos alvos da ira de Deus. Mas a perseguição do anticristo e de todos os seus desdobramentos, ninguém aqui está isento. Porque desde Atos, a igreja sempre foi perseguida. A igreja foi perseguida em Atos, os leões não pararam a igreja do Senhor. O Coliseu não parou a igreja do Senhor. Nero não parou a igreja do Senhor. Domiticiano não parou a igreja do Senhor. Hitler não parou a igreja do Senhor. A pandemia não parou a igreja do Senhor. E o último anticristo também não vai parar a igreja do Senhor. Agora, pastor, me explica isso. Não é fácil de explicar, mas eu posso dizer para vocês, lendo as Escrituras. Pastor, lendo as Escrituras, isso já aconteceu. Quando? No Egito. O povo estava no Egito, na outra rua, veio as pragas, não atingiu o povo, mas veio contra quem? Contra Faraó e contra o Egito. Fica claro, gente, ou não? Mas é difícil entender isso. Não, nós não seremos atingidos pela ira de Deus, não. A perseguição, ela não é a ira de Deus. A perseguição é um combate contra tudo que se chama Deus. Olha, nas aulas do Apocalipse nós vamos entender mais isso. Porque a ira de Deus, ela vem depois da 7ª trombeta. A igreja vai ser arrebatada na Apocalipse 11. Depois vem o Senhor aplicando a sua ira, os seus últimos 7 flagelos, está tudo na apostila, gente. Atingindo os seus últimos 7 flagelos, as 7 taças, contra todos aqueles que não permaneceram fiéis, que se dobraram ao sistema do anticristo, a sua marca, o seu símbolo, o seu sinal e todos esses desdobramentos. A ira de Deus vai vir, gente. Vai vir contra todo ímpio. Porque Deus é Deus de justiça. Mais uma coisa, eu creio e é verdade. O que Paulo falou e é verdade. Só que nós precisamos entender dentro do contexto. Nós não somos alvos da ira de Deus. Último texto e nós encerra agora. Apocalipse 3:20. Que é o texto mais usado pelos 3:20. Deixa eu ver se é o 3:20. 3:10, perdão. É o texto mais usado. Primeiro lugar, esse texto está falando para uma igreja específica. Filadélfia. Amém, gente? Então a primeira aplicação é para essa igreja. Amém? Depois nós podemos até aplicar para nós. Mas a primeira aplicação é para eles. Olha o que diz o texto. Porque deste atenção à minha exortação à perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Eu creio nesse texto. Deus vai nos guardar. Mas o texto não diz que Ele vai nos arrebatar. Amém, gente? A promessa aqui é para guardar. Quem crê nisso? Aleluia! Fica de pé, vamos encerrar. Pastor, prepara o lombo que o chicote vai estralar.
Gente, vai ser o tempo mais extraordinário da história, esse momento. A promessa de Joel, do derramamento do Espírito, ela é dividida em duas fases. Não é a vinda do Senhor, mas a promessa fala da chuva temporã e da chuva seródia. Você percebe que a profecia de Joel fala de um derramamento do Espírito e Pedro, Atos 2, fala, usando a profecia, ele diz que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E depois no mesmo texto ele fala, o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz. Ele usa, essa segunda parte não aconteceu ainda, essa parte está reservada para o dia do Senhor. Mas o derramamento, por que ele usa e ele fala isso? Porque a profecia de Joel fala de chuva, que o Espírito Santo seria derramado como chuva temporã e chuva seródia. A chuva temporã é as primeiras chuvas. E elas aconteceram quando? Em Atos capítulo 2. O povo, os apóstolos estavam com medo, trancados da perseguição. Eles estavam apavorados com a perseguição. Colocaram o cadeado nas portas. Mas quando o Espírito Santo veio, o que eles fizeram? Quebraram os cadeados. Aleluia! Não tinha perseguição. Pedro desafiava tudo que tinha que desafiar. Eles eram corajosos, ousados, por conta de uma capacitação do Espírito. Essa foi a primeira chuva. A chuva temporã. As primeiras chuvas que vêm no início da colheita. Mas Joel fala da chuva seródia. E ela será quando? Nos últimos dias. Aleluia, gente. Haverá um derramamento do Espírito Santo nos últimos dias para capacitar a igreja para passar por todos esses desafios. Isso mostra um pouco da nossa... isso mostra um pouco da nossa covardia, irmãos. O quanto nós estamos longe de Deus e o quanto nós estamos fracos no nosso cristianismo, porque nós estamos já apavorados, nem aconteceu ainda. Mas nós vimos aqui no culto de missões, os irmãos estão perseguidos, estão presos. O Jair colocou ali um símbolo do que eles colocam nas portas dos cristãos. Se hoje ou uma autoridade chegasse na sua casa e falasse para você, você vai ter que escolher. Ou você continua servindo a Jesus, ou você nega Ele. Você não vai comprar, você não vai vender, você não vai tirar o dinheiro do seu banco. Peraí, mas o dinheiro do banco é meu. Mas para você tirar esse dinheiro, você precisa ter a marca. Qual vai ser a sua escolha? Se hoje, irmãos, com tudo isso, a gente está um cristianismo tão fraquinho. Por isso a importância de preparar os irmãos para tudo isso. Preparem-se. Prepara-te, ó Israel. Encha a sua botija de azeite. Não seja um cristão covarde. Pode falar, irmão. O irmão Vanderlei vai com a gente para o monte. Você é profeta, irmão. Aleluia. Felipe de um lugar para outro.
Pregue. É. De ler, Isaías 53. Batismo. Se rendeu. Amém. Glória a Deus. Amém? Irmão Vanderlei é servo de Deus, está com a gente toda segunda-feira no mundo. Vamos orar, gente? Senão a gente vai virar vigília. Que depois, tiver qualquer dúvida, pode chegar aqui que eu não vou responder. Eu não vou responder. Quem lê entenda os meus quadros aqui. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado por esse tempo, por essa noite. Muito obrigado por essa oportunidade de se aprofundar na Tua palavra, Senhor. Eu peço ao Senhor que o Senhor venha nos encher de graça, de conhecimento, de espírito de sabedoria, de revelação. E eu peço, Senhor, uma capacitação para as nossas vidas, revestimento de poder, Senhor. Pai, que nós venhamos estar firmes até aquele grande dia, Senhor, o dia da Tua vinda, Pai. No nome de Jesus, fortalece a nossa vida, a nossa família, a nossa igreja. Fortalece a igreja na terra, Senhor, para que possamos, ó Deus, honrar e glorificar o Seu nome e ser fiel até a Sua vinda. Ficar firme até que o Senhor venha, em nome de Jesus. Amém? Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas hoje para sempre. Quem crê, diga. Pastor Rogério quer aceitar Jesus, irmão. Gente, Deus abençoe, hein? Qual é a dúvida?